Bom dia, gente. Aqui é a professora Ellen de História e vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Fechamos o conteúdo de África, né? Reinos e impérios africanos, e vamos adentrar agora as civilizações da América pré-colombiana. Palavra diversidade. Vocês vão perceber que foi uma das palavras mais utilizadas quando a gente começou a estudar sobre os reinos e impérios africanos. Uma diversidade de povos, né? Uma diversidade de cultura, de línguas, de hábitos, diversidade econômica, né? E isso a gente também vai perceber que a percepção dessas diversidades ao longo da nossa história, elas não foram tão aceitas. Conversei com vocês sobre os impactos, né, da expansão marítima. Apesar de ser uma grande empreitada econômica, a expansão marítima, a chegada dos europeus a outros territórios, principalmente os territórios africanos e americanos, isso que aparece na tela do celular de vocês, do computador de vocês, não foi tão aceita. A diversidade, ela não foi tão aceita. E o conteúdo que desde os vídeos anteriores a gente trabalha é para conhecer a população nativa, a população que habitava esses continentes antes da expansão marítima, antes da chegada dos europeus, sendo eles principalmente portugueses e espanhóis, nesses territórios que compõem a África e a América. Estudamos que o continente africano era, sim, um continente regido ou composto por uma grande população diversa, né? Com várias línguas, né? Com uma religião diversa, com uma organização política, uma economia desenvolvida, baseada na agricultura, no comércio, né? E é o que responde a pergunta, que eu fiz essa pergunta para vocês nos exercícios anteriores. Antes da chegada dos europeus, tanto no continente africano como no continente americano, aqueles povos, eles já tinham uma história, né? E é um questionamento que, ao final, né, desse conteúdo, vocês já vão poder responder. Que civilizações foram essas? A gente conheceu um pouco das civilizações africanas, né? Os reinos e os impérios. E a gente entendeu nas nossas aulas que uma civilização, ela é composta pelo quê? Por organizações. Há uma organização social, há uma organização política e econômica, né? E a gente vai perceber que na América também vai haver essas civilizações, né? E coisas que nós vivenciamos, vimos hoje, né, nos nossos dias, no nosso cotidiano, foram invenções pensadas desde essas primeiras civilizações americanas, né? E a gente vai conhecer um pouco delas. Mas por que civilizações? A presença dos povos no território que correspondem a milhares de anos antes de Cristo, né? A presença desses povos há milhares de anos antes de Cristo vão destacar
o desenvolvimento dessas civilizações americanas. Eram diversos povos que já praticavam agricultura, tinham milho, né? Tinham milho como principal produto cultivado, a abóbora, outros tubérculos como o inhame, vários outros tubérculos, né? Eram grupos, né, que já tinham, de certa forma, uma organização econômica, já praticavam algumas atividades, né, complexas. E com o tempo, essas sociedades elas cresceram e assumiram uma estrutura mais complexa, centralizando o poder em torno de um líder. Aí a gente já vai perceber o quê? Uma organização política. Eles já estão centralizando o poder em torno de um líder, de um governante. E desenvolviam também outras coisas, como as cerimônias religiosas, os cerimoniais religiosos, e aos poucos também desenvolviam cidades e estados. E é um pouco dessas primeiras civilizações que a gente vai entender quem foram esses primeiros pré-colombianos. E por que pré-colombianos? Pré-colombianos é uma terminação que a gente dá à população nativa, né? A população que habitava o território americano antes da chegada de Cristóvão Colombo. Foram civilizações que se desenvolveram na América antes da chegada de Colombo. Quais foram elas? Quais são essas civilizações pré-colombianas? A civilização maia, asteca e inca, que a gente já vai estar conhecendo mais um pouco ao longo das nossas aulas. Primeiro vamos começar identificando, né, localizando essas civilizações. Temos aqui um mapa ilustrativo, né,